de saber que Deus é suficiente. Aleluia. Manda vir. Amém. Deus
Deus não se envergonha de ser chamado Deus dele, porque Ele mesmo preparou uma cidade para ele. Esse último versículo, irmão, eu acho muito forte. Deus não se envergonhou de ser chamado de Deus dele, porque Ele mesmo preparou uma cidade para ele. Eu fico me perguntando, será se Deus, vendo minha fé, Ele fará isso de mim? Será se Deus, olhando nossa fé, Ele fará isso de nós? Porque o que esses homens fizeram foi acreditar na promessa de Deus. Glória a Deus. Muitas vezes temos promessa de Deus e duvidamos dela, mas devemos ter esta fé de acreditar mesmo quando não vemos, mesmo quando a adversidade vem em nossas vidas, o problema parece maior que nossas forças, mas devemos ter essa fé porque isso agrada a Deus. Não devemos duvidar dele, porque ele não é homem para acreditar, mas é fiel. E mesmo que não vemos as promessas dele, mas devemos crer, porque ele não tarda, ele não falha, tudo está nos desígnios dele. Glória a Deus. E é certo que uma hora ele cumprirá as promessas que ele tem em nossa vida. Aleluia. Então, fique com essa palavra, creia nas promessas que Deus tem na sua vida. E o nome de Deus será glorificado em nossa vida através da nossa fé. Amém. Amém.